Apocalipse 19, até o verso número 16, a palavra de Deus diz assim: depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz, como de voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra e por estarmos mais uma vez reunidos aqui para ouvir a tua voz através da tua palavra. Pela segunda vez no dia temos o privilégio de cultuar ao Senhor e queremos ouvi-lo, Pai. Para isso estamos aqui. Não viemos ouvir as doutrinas de homens, as filosofias do mundo, as histórias, mas sim a palavra que procede da tua boca, que é poderosa para nos transformar, que é alimento para o nosso espírito. Queremos este alimento, precisamos dele, Senhor. Portanto, te pedimos, vem falar ao nosso coração, quebra as barreiras de entendimento, as distrações, para que todos possamos te ouvir esta noite. E usa, Senhor, a minha vida com graça, com misericórdia. Dá-me a unção do teu Espírito, para que no poder do Espírito Santo a tua palavra seja ministrada e possa chegar aos nossos corações. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, hoje pela manhã eu preguei uma palavra também a respeito do livro de Apocalipse, no capítulo 6. Se você não ouviu, depois era bom que ouvisse pela internet. Esta aqui é um pouco de uma continuação daquilo que foi dito pela manhã. E a conclusão que chegamos é que os sinais, os acontecimentos, tudo aquilo que temos visto nos indica que o tempo é um tempo difícil e é um tempo em que o fim está próximo. Isso já acontece na igreja desde muito tempo. Os cristãos vivem na expectativa desse grande dia, o dia do Senhor, o dia em que tudo vai se cumprir segundo está escrito na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que ninguém pode prever o dia nem a hora da volta de Jesus. Mas pelos sinais
pela observação daquilo que acontece ao nosso redor, podemos viver na expectativa de que esta verdade está mais perto do que nunca, ou seja, Jesus está voltando. Então, independente do que a gente possa pensar, independente do que se possa dizer, os sinais são visíveis de tudo aquilo que nós encontramos acontecendo nesse mundo. E em breve o reino de Deus será definitivamente estabelecido sobre a terra. É este o símbolo da vinda de Cristo. Aqui mesmo está escrito no texto que nós lemos, que ele terá em sua mão um cetro de ferro e regerá, ou seja, então o reino de Deus efetivamente estabelecido sobre toda a terra. É algo imposto, é algo que vai acontecer. Desde que Jesus morreu, desde que ele ressuscitou e a igreja foi estabelecida, Jesus tem reinado através da igreja. O reino de Deus tem sido revelado aos homens através da pregação do Evangelho, mas a concretização dele acontecerá quando estes aqui descritos em Apocalipse 19 e tantos outros nesse livro se cumprirem. Então, o texto que a gente leu, ele nos fala especificamente a respeito da volta do Senhor e aquilo que acontecerá nesse momento. Pela manhã, nós fizemos aqui uma distinção entre a volta do Senhor e o arrebatamento da igreja, que se dará em tempo anterior, porque a Bíblia diz que a igreja será arrebatada para o encontro com o Senhor nos ares. Então não são duas voltas de Jesus. Jesus vem para o encontro com a igreja nos ares. A igreja é que é arrebatada. Mas depois disto, aí sim, os anos de tribulação e o estabelecimento do dia do Senhor, segundo nos informam as Escrituras. Então, esse capítulo 19 de Apocalipse, os textos que nós lemos aqui e que agora vamos comentar, eles trazem uma ideia melhor do que será e de como será esse dia. Pela manhã nós falamos da abertura dos selos no capítulo 6 de Apocalipse e agora o estabelecimento da volta do Senhor e do reino de Deus sobre toda a terra. Diz a Bíblia no capítulo 19, nos primeiros 3 versículos, o apóstolo João, tendo esta visão, escrevendo o livro de Apocalipse, ele diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A visão de João começa com um momento glorioso, um momento de júbilo, um momento de alegria, de aleluia. A glória de Deus aqui é exaltada e nós podemos ver o que está sendo aqui descrito pelo apóstolo João e a confirmação, segundo ele diz, do poder e da justiça de Deus. Então a volta de Jesus é o cumprimento da justiça de Deus. Deus, no seu infinito amor, a Bíblia diz, amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, ou seja, qualquer um que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso foi feito por Jesus na ocasião de sua morte e ressurreição. Foi dado o presente para a salvação. A graça se manifestou de modo que o homem poderia receber aquilo que não merecia, a salvação. Isso foi feito por Deus. Mas também a Bíblia diz que o Deus de amor é o Deus de justiça. E o estabelecimento da justiça de Deus está ainda por vir. E até hoje ainda não veio, pela misericórdia do Senhor, porque ainda está Ele dando oportunidades para que mais pessoas sejam salvas. Mas diz a palavra de Deus que quando Jesus definitivamente voltar, será um momento de júbilo, de alegria, de louvor, de exaltação ao nome do Senhor, e que a sua justiça será demonstrada, como disseram esses 3 versículos que nós lemos aqui. No versículo 4,
está escrito: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Um momento de adoração. Quando Jesus volta, os seres viventes, os 24 anciãos, vistos por João desde o início do livro de Apocalipse, ele agora os vê em definitiva adoração, prostrando-se diante de Deus. A volta de Jesus é um momento de verdadeira adoração. Além de ser um momento de júbilo, de alegria, de estabelecimento de justiça, a Bíblia diz que é um momento de verdadeira adoração. Diz também a Bíblia, no Novo Testamento, que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e todos terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Deus é glorificado nesse momento, porque é o cumprimento de tudo aquilo que a palavra de Deus escreveu, trouxe para nós a respeito disso. Então Deus é glorificado, Deus é adorado no momento da volta do Senhor. E versículo 5 e versículo 6 dizem: saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. O estabelecimento do reino, mais uma vez afirmado. Todos os servos, todos aqueles que temem ao Senhor, gritando em uma só voz, aleluia, exaltando o nome do Senhor, o reino de Deus sendo confirmado, sendo exaltado por todos aqueles que temem ao Senhor. Para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que têm comunhão com Deus, esse dia é um dia de alegria. Esse dia é um dia de júbilo, é um dia de cumprimento de tudo aquilo que Deus falou, é um dia da verdade reinando e reinando eternamente. Então é um dia de muito júbilo e de muita alegria. Continua o texto no versículo 7 dizendo: alegremo-nos, exultemos, demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, tão anunciadas pela Bíblia, cuja esposa, quem é a esposa do Cordeiro? A igreja, a esposa do Cordeiro, diz a Bíblia, a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Veja, a igreja já arrebatada nesse dia, a vestidura da igreja, os atos de justiça dos santos. Quem são os santos, irmãos? Somos nós, igreja do Senhor, assim sempre chamada na Bíblia, santos do Senhor. Por que somos chamados de santos? Porque fomos separados para Deus, porque estamos ataviados e vestidos, porque praticamos as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Entenda, a graça de Deus é de graça. A salvação não é merecida. A Bíblia diz: não é por obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache alguma coisa. Entretanto, as boas obras fazem parte das nossas vestes. As boas obras são a vestidura que nós apresentamos ao mundo. Ou seja, as pessoas devem olhar para nós, igreja, e perceber que nós temos boas vestes, que nós temos bons exemplos, boas atitudes, bom comportamento. Estas boas vestes, estas vestes brancas, são os atos de justiça dos santos. Jesus vem arrebatar a igreja, pela qual ele morreu, verteu seu sangue, não apenas para nos salvar, mas também para nos santificar e nos apresentar a Deus santificados, separados desse mundo. Veja, o texto sobre a volta de Jesus, para nós é motivo de alegria, mas é também um alerta para os nossos corações, para que a gente viva hoje já como essa igreja de vestiduras brancas, que não tem do que se
se envergonhar, que vive sem ter nada que possa nos envergonhar, que pratica as boas obras que Deus preparou para nós, para aquilo que Deus nos chamou, para aquilo que Deus nos separou, para não sermos como os demais que não temem a Deus, mas para vivermos de uma maneira completamente diferente, porque é assim que a igreja se encontrará com o Senhor. Deus nos dará um novo corpo, um corpo glorificado, diz o apóstolo Paulo, quando a igreja for arrebatada. Mas as vestes que nós vestiremos são aquilo que fizemos de justiça, as boas obras que praticamos, e elas são esperadas por Deus. Deus espera que a igreja seja um exemplo para o mundo. Isso é uma responsabilidade exclusiva de cada um de nós, os atos de justiça. Diz João então, no versículo 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados. O que quer dizer isso? Felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quem foi convidado para esta ceia? Eu, você, a igreja, com as vestes que o Senhor nos deu. Lembra que Jesus certa vez contou uma parábola sobre a ceia e disse que ali no meio foi encontrado alguém que não trazia as vestes nupciais? Você lembra dessa parábola? E que este então foi notado pelo Senhor. Ora, o que você faz aqui? Você não tem as vestes. E aí a ordem foi: atai-o e lançai-o fora, porque ele não tinha as vestes. Nós fomos convidados para as bodas, nós temos as vestes, e por isso a Bíblia diz, somos felizes, bem-aventurados, aqueles que foram convidados para as bodas do Cordeiro. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Nós fomos chamados para a ceia. Jesus, quando ministrou a ceia com seus apóstolos, o fez com os mais chegados, com os mais íntimos. Jesus teve muitos seguidores, Jesus teve muita gente que andou atrás dele, mas no momento da ceia foram só os verdadeiros, os íntimos. A Bíblia diz, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Felizes aqueles que fazem parte deste pequeno e seleto grupo, a igreja do Senhor, que nunca será maioria nesse mundo, irmãos. Sempre seremos a minoria, mas a minoria feliz, porque fomos convidados para as ceias, para a ceia, para as bodas, e recebemos as vestes nupciais, para entrarmos nessa ceia, e para não sermos notados pela falta das vestes que o Senhor nos deu. Verdadeiramente, a igreja experimenta a verdadeira felicidade. Felicidade que o mundo nunca pôde nem poderá experimentar. No versículo 10, continua a Bíblia dizendo, João, falando, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. E aí ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu. João estava vendo um anjo que lhe revelava todas essas coisas. E o seu instinto natural, diante da pequenez que ele reconhecia em si mesmo, era se prostrar diante daquele ser celestial. Ele se prostra diante do anjo, mas o anjo traz logo um alerta para ele que também serve para nós. Anjos são conservos nossos, nós somos servos de Deus, amém? E os anjos são servos juntos conosco. Não existem santos especiais no nosso meio, não existem anjos especiais no nosso meio. Cada um de nós é santo, cada um de nós é como um anjo também. Estamos no mesmo nível, o nível maior que podemos ter, o nível de servos. Jesus disse, quem quiser ser o maior entre vocês, seja o servo de todos. Todos estamos no mesmo patamar, por isso não temos ídolos diante de nós, por isso não nos adoramos, não adoramos nem nos prostramos diante de imagens feitas por mãos humanas,
porque estamos todos no mesmo nível. Quando João, movido pela emoção, decide se prostrar diante do anjo, olha o que o anjo diz a ele: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eles não se prostre diante de mim. Não se prostre, nós não nos prostramos diante de ninguém a não ser diante de Jesus, irmãos, que é o único que está acima de nós. Nós somos servos de Jesus. Não nascemos para adorar homens, instituições, figuras humanas, figuras imateriais. Não nascemos para adorar personalidades. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Então não nos prostramos diante de ninguém, a não ser diante de Deus, como fizeram os 24 anciãos e os 4 seres viventes presenciados por João. Deus, só Ele pode ser adorado. E a finalidade de todos os dons, segundo está dizendo o anjo a João, é o testemunho de Jesus. Presta atenção nisso. Se você é cristão, está na igreja, e Deus te deu dons. Cada um de nós tem dons distintos. Talvez você tenha um dom que eu não tenha, talvez eu tenha um dom que você não tenha. Isso não me faz mais importante que você, nem você mais importante do que eu. Nós apenas temos dons diferentes. Mas independente do dom que Deus distribuiu a cada um de nós, segundo a sua vontade, todos os dons, como diz o anjo a João, a finalidade destes dons é o testemunho de Jesus. Tudo que Deus dá à igreja é para que a gente testemunhe de Jesus. O nosso testemunho tem que incluir Jesus, irmãos. Nós estamos hoje trocando Jesus por igreja. A gente está dizendo, vai lá para a igreja, porque a igreja é legal. Vai lá para a minha igreja, porque a minha igreja tem isso, a minha igreja tem aquilo, a minha igreja faz isso, a minha igreja faz aquilo. Irmãos, o testemunho é Jesus. Você precisa de Jesus, porque você é pecador, e só Ele pode perdoar os seus pecados, porque verteu na cruz seu sangue para pagar o preço de todas as nossas iniquidades. O testemunho é Jesus. O dom que Deus distribui à igreja no nosso meio serve para que a gente testemunhe Jesus. Não adianta pessoas entrarem para a igreja, como foi dito hoje pela manhã, se Jesus não as conhecer. Nós vimos hoje de manhã que muita gente conhece Jesus, mas o problema não é conhecer Jesus, é Ele me conhecer. Porque senão chegarei diante dele nesse dia e direi, Senhor, Senhor, em teu nome preguei tanto sermão na igreja de Nova Vida, em teu nome expulsei demônio, em teu nome orei por enfermos, e ele vai dizer, eu não conheço você, você é completamente desconhecido para mim. Isso, irmãos, é o mais importante. O testemunho de Jesus é para que as pessoas o conheçam e se deixem conhecer por ele. Para isso servem os dons, para isso Deus te deu um talento, seja ele qual for, e os nossos talentos são diferentes, mas todos são igualmente úteis. Não existe essa variação de importância. Veja, eu posso pregar, e você diz, pastor, tem um talento para a pregação. Pode Deus usar a minha pregação para levar Jesus a alguém? Mas de repente um outro talento que você tem, que eu não tenho, alcança uma pessoa que eu não alcanço, com a minha pregação. Você entende isso? Porque você vai a lugares que eu não vou. A tua palavra, o teu testemunho chegam a lugares que eu não chego. Entende isso? Então isso é para todos nós a responsabilidade de apresentar o testemunho de Jesus. Para isso Deus nos deu dons. Continua o texto no versículo 11 dizendo, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem é esse, irmãos?
Esse não é dúvida, esse é Jesus. Pela manhã vimos que quando o primeiro selo foi aberto, saiu também um cavaleiro, montado num cavalo branco, uma réplica, um falso profeta, um arremedo de Cristo, o anticristo que quer se fazer de Cristo. Mas aqui está o verdadeiro cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, aquele que tem a marca do sangue, irmãos, as vestes tintas de sangue, sangue vertido por nós, que ninguém mais verteu nem verterá. O único que deu seu sangue por nós, o único que realmente pode nos salvar. O Senhor que vem do céu para a justiça, como vencedor, e Ele enfatiza para a justiça, julga e peleja com justiça, olhos como chama de fogo. Ele é assim vestido, com o manto tinto de sangue, e o nome dele, o Verbo de Deus, a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Evangelho de João, no capítulo 1. Então aqui está o cumprimento de tudo aquilo que a Bíblia nos disse acontecendo no advento da segunda vinda de Cristo. Versículo 14. Seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem é que vem junto com Jesus nos cavalos brancos, hein? E tem a mesma roupa, você já ouviu falar nessa roupa antes? Linho finíssimo, branco e puro. Quem é que vestiu essa roupa ainda há pouco aqui? A igreja, irmãos. A igreja que Jesus arrebatou volta com ele na sua segunda vinda, irmãos. Na sua primeira vinda, perdão. Segunda vinda, né? Com relação a sua morte e ressurreição. A igreja volta com ele. A igreja vem reinando com Cristo, com as mesmas vestes, a vestidura de linho puro, e escrita aqui, exército montado em cavalos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, junto com eles, o exército de Deus. E neste exército você encontra anjos e crentes. Crentes fazem parte desse exército. Crentes, porque o anjo não aceitou que João se prostrasse diante dele. Disse, nós somos iguais. A igreja, depois de arrebatada, recebe um corpo glorificado, irmãos. Agora seremos como os anjos do céu, é o que diz o Senhor. Com um novo corpo, não esse corpo mortal, sujeito às doenças e tentações, mas a igreja arrebatada é um corpo glorificado, é como anjos. E vamos vir juntos com Jesus, fazendo parte deste exército celestial na sua segunda vinda, como diz a palavra de Deus. E no versículo 15, diz assim, sai da sua boca uma espada afiada. Da boca de Jesus, uma espada afiada. A mesma espada falada no Novo Testamento, que é a palavra de Deus, que corta, que penetra, que divide, que perfura o homem, que vai no centro, no âmago do homem. Essa palavra continua na boca de Jesus, a espada afiada, para com ela ferir as nações. As nações são feridas com a palavra de Deus, irmãos. Por quê? Porque a recusaram ouvir, não deram ouvidos à verdade, amaram a mentira. Vimos isso de manhã. Amaram a mentira, a operação do erro, a operação do engano. Então a palavra é a justiça de Deus, e ela vai combater contra a mentira, contra o engano, contra o anticristo, contra os exércitos de toda a terra. Essa palavra vai destruir. E disseram então a Bíblia Sagrada que a espada afiada para ferir as nações, e ele mesmo regerá essas nações com cetro de ferro. Pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele mostrará ao mundo todo que não tolera o pecado. Essa é a mensagem de Deus ao homem. Deus não tolera o pecado. Deus vai mostrar a sua ira. Como eu disse, o Deus de amor,
que tanta oportunidade deu, que por tanto tempo adiou esse momento, chegou o momento em que a ira será manifestada. Da mesma forma que foi manifesto o amor, a ira também será manifesta. E agora manifesta por Jesus Cristo. Ele pessoalmente, diz a Bíblia, pisa o lagar, como quem amassa a uva para produzir o vinho. Ele vai fazer com que a ira de Deus seja distribuída, porque a mensagem que ele traz ao mundo é que Deus não tolera o pecado. E isso será exibido diante de todos. A respeito disso, já lemos um texto, eu quero ler novamente hoje, em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 7 ao versículo 10. Está escrito assim, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7 ao 10. E a vós outros que sois atribulados, juntamente conosco, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, diz o apóstolo Paulo. Mas ele ressalta que a ira de Deus será sobre aqueles que não obedeceram ao Evangelho. E como já disse aqui, o Evangelho, a boa nova, que para muitos é uma questão de escolha ou de aceitação. Recebi uma boa notícia, posso gostar ou não, posso aceitar ou não. Mas a Bíblia diz que a boa notícia que se chama Evangelho é para ser obedecido. Aqueles que não obedeceram ao Evangelho experimentarão então a ira de Deus mostrada no livro de Apocalipse, capítulo 19. Voltando ao capítulo 19, nós vemos no versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Finalmente, diz a Bíblia que todo mundo saberá aquilo que nós já sabemos. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É nesse Jesus que nós cremos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. E isso será revelado a todo mundo, porque no seu manto, na sua coxa, estará escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amados, este é o dia, como diz a Bíblia, o dia da vingança de Deus. E a gente, quando ouve falar em vingança, a gente tem um sentimento muito negativo em relação a essa palavra, até porque essa palavra, essa atitude, não deve ser usada por nenhum de nós. Sabia disso? Já preguei aqui várias vezes. Veja, a Bíblia diz: a vingança pertence ao Senhor. Se pertence ao Senhor, eu não posso me apropriar dela. Eu não posso me vingar de alguém que me fez mal, porque a vingança pertence ao Senhor. Se eu tomar para mim a vingança, eu estou tomando aquilo que não me pertence. Então eu estou, na verdade, roubando algo que pertence a Deus. Mas a vingança precisa ser entendida como algo que pertence a Deus e que por ele será exercida, mas como o último dos últimos recursos. Porque antes da vingança, toda oportunidade Deus tem dado. Todo pecado pode ser perdoado. Basta que você reconheça que Jesus te substituiu como aquele que levou a culpa pelo seu pecado. Então nós não estamos no tempo da vingança, estamos no tempo da graça, mas chegará o dia em que não haverá mais graça, como vimos de manhã, e que chegará o tempo da vingança de Deus. E eu quero, nesse dia, estar no exército de Deus.
Eu quero nesse dia voltar com Jesus nesse exército. Para isso, quero subir com Ele antes de começarem todos esses acontecimentos, antes da grande tribulação que está por vir sobre toda a terra. E eu termino a mensagem trazendo a você de novo o texto em 2 aos Tessalonicenses, que Paulo, mais uma vez, nos alerta, na segunda carta aos Tessalonicenses, agora no capítulo 1 ainda, mas nos versos 11 e 12 que nós não lemos. Ele diz assim: por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz assim: é por causa disso tudo que vai acontecer que eu oro por vocês, igreja. Eu estou aqui em oração pela igreja, para que Deus torne vocês dignos desse chamado, dessa vocação, e cumpra em vocês todo o poder, todo o propósito de bondade e obra de fé. A obra de fé, as vestiduras de linho, as obras boas que Deus preparou para a gente, para que a gente realize, para que a gente faça. Paulo já estava ali orando pela igreja. São coisas que hão de vir. E são coisas que nós podemos desfrutar numa boa posição. E a boa posição é estar com o Senhor. A boa posição é fazer parte do seu exército, daquele que está do lado dele e não contra ele. Porque Jesus foi claro: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Ou eu estou com Jesus, ou eu estou contra Jesus. Não há uma posição intermediária. Ou eu sou completamente dele, ou eu não sou dele. Se eu não sou dele, a Bíblia diz: sou do diabo. Então não há outra opção, não há outro estado intermediário. Ou estou com ele, ou estou contra ele. E nessa guerra, eu quero estar ao lado dele. Você quer também? Glória ao nome do Senhor. Vamos orar? Ah, Jesus, eu quero essa noite fazer como Paulo aqui fazia pela igreja. E nessa igreja eu também me incluo, orando por mim, orando por meus irmãos, para que sejamos achados dignos da vocação que recebemos, do chamado que recebemos de Deus, dos dons que o Senhor nos deu, para que sejam bem utilizados, para que sejam boas obras, preparadas pelo Senhor para nós. Pai Santo, cuida dos teus filhos nessa igreja. Cuida daqueles que estão aqui essa noite ouvindo a Tua palavra. Cuida, meu Deus, para que possam manifestar aqui e agora, nesse mundo ainda, as boas obras que o Senhor nos chamou para fazer. Corrige os nossos passos, corrige o nosso rumo, Senhor. Nos faz andar no Teu caminho, Pai. Nos guia pela vereda da justiça, por amor do Teu nome. Guia a nossa vida, Senhor. Vê se há algum caminho mau em nós, meu Pai. Vê se há alguma coisa para ser mudada e trocada. É agora a hora, Senhor. Eu oro por mim, eu oro pela igreja, para que nós estejamos nesse exército do lado certo, daqueles que estão por Jesus e não contra Ele. Nós queremos ser pelo Senhor. Abençoa, Pai, o Teu povo nesse lugar. Abençoa o crente fiel na Tua igreja, para que haja um encontro com o Senhor nos ares, e nós possamos estar do Teu lado nessa luta, Pai. Nessa luta cuja vitória é certa, é garantida. Em Cristo somos mais do que vencedores. Sem Cristo somos totalmente derrotados. Abençoa, Senhor, a Tua igreja nesse lugar. Abençoa, Pai, os crentes que se reúnem aqui. Aqueles que estão ouvindo a mensagem pela internet. Abençoa, Senhor. Fortalece a Tua igreja ao redor do mundo, porque o tempo se aproxima. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. O trono
nós louvando, Deus reunido com seu povo. Cristo, Filho, ó vem, Senhor Recebe o nosso louvor, Pai. Recebe a adoração da igreja.